Se você gosta de anotar, anote às vezes para você estudar depois, fazer o devocional ao longo da semana, e não perder nada do que está sendo falado aqui e pregado. A mensagem está sendo gravada, depois ela vai subir nas redes sociais, você vai poder assistir novamente, ver e assim compartilhar. Amém? Já de antemão, cumprimento quem está nos visitando, vindo pela primeira vez, alguns irmãos que eu não via já há algum tempo. É uma alegria. Eu fiquei semana passada sem vir ao culto, estava em viagem, estava com saudade da igreja. É bom demais retornar à igreja, ver a igreja, ver os irmãos participar e servir em nome de Jesus. Amém? Então pegue a Bíblia e vamos que vamos, tá? Para iniciar, eu quero relembrar o que nós vimos já este ano. Nós estamos no terceiro domingo do mês, primeiro mês do ano. Estamos há 15 dias andando e caminhando nesse ano que já começou. E a gente precisa relembrar algumas coisas que foram ditas nesses 2 primeiros cultos. É importante, irmãos, nós trazemos a lembrança e praticar aquilo que está sendo pregado. Praticar. Escute a palavra desce ao seu coração e pratique ela. Anote, estude ao longo da semana. Nós estamos em férias dos pequenos grupos. O pequeno grupo é uma grande oportunidade de você relembrar a palavra novamente, perguntar, estudar. Mas faça isso, sabe? Então vamos relembrar algumas coisas antes de nós entrarmos direto na mensagem de hoje. No dia 1º nós tivemos o culto aqui, no primeiro culto. E nós falamos sobre alguns assuntos importantíssimos. Quem aqui viu a mensagem do dia 1º? Levante a mão, por favor. Quem viu? Viu pelo menos online, ouviu? Você conseguiu ver? A mensagem, gente, ela está disponível na internet, no YouTube. Ela está lá toda editada, certinho. Eu gostaria de convidar e desafiar você a assistir. Ela é uma das mensagens mais importantes que você precisa ouvir. Uma das mensagens mais importantes que você precisa ouvir. Talvez uma das mensagens mais importantes que você vai precisar ouvir. Não só esse ano, mas do ano anterior, a mensagem. Eu desafio você a ouvir ela pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez no mês. Eu ouvi essa mensagem ontem. De novo, a mensagem que eu escrevi. Eu já está lá escrita e eu fiz um ajuste para poder compartilhar com os irmãos o estudo. Eu escutei novamente essa mensagem ontem. Eu desafio você todo mês a ouvir essa mensagem, porque ela tem pontos importantes para um apontamento para este ano. É uma mudança de vida. Eu tenho certeza que você vai crescer muito ouvindo essa mensagem. E naquele dia, no dia 1º, nós falamos, o tema da mensagem era adeus ano velho e adeus um ano novo. E lá nós falamos como ter um ano diferente, né? Não sei se você se lembra, mas nós falamos lá sobre, por exemplo, sobre obedecer. Um princípio que nós temos que ter nesse ano é obediência. Escute lá a mensagem que vai fazer todo sentido para você. Nós falamos sobre viver as estações do ano. Cada momento que o ano tem, ele parte de ciclos e estações. Nós falamos sim sobre estações, primavera, verão, outono e inverno. Nós usamos este exemplo para a sua vida. Vai ter momentos que a vida vai estar no extremo inverno. Uma dificuldade, uma luta, um tempo sombrio e durezas ali. Mas saiba que logo após o inverno vem uma nova estação. Então toda estação te prepara para algo novo que o Senhor está querendo trazer em você. Nós falamos sobre fugir dos ladrões do tempo. Lembra sobre isso, igreja? Fuja dos ladrões do tempo. E o que é o ladrão do tempo? Aí, meu irmão, é você e Deus no seu tempo, o que você é, o que você faz. Ladrões do tempo. Ladrões do tempo roubam comunhão com a família, sim ou não? Qual é a família hoje que consegue sentar, almoçar, olhar no olho, marido e mulher olhar no olho, um pai perguntar para o filho, e aí filho, como foi seu dia na escola, como é que foi? Que família consegue fazer isso? Dificuldade, por quê? Ladrões do tempo. Ladrões do tempo. Talvez você não produz mais profissionalmente, você está cheio de ladrões do tempo. Talvez você não consiga congregar, servir, participar, ir num pequeno grupo, por quê? Ladrões do tempo. E nós falamos também sobre você começar a produzir
e deixar de ser um consumidor. Esse é um ano de você, irmãos, produzir algo, servir ao Senhor. Gente, nessa pequenina igreja, vamos fazer 3 anos, tanta coisa para você produzir, fazer tanta coisa. Então é você sair da situação de consumidor e começar a produzir algo. Produzir algo. Essa foi a mensagem do dia 1º. Semana passada, quem lembra da semana passada, a mensagem que foi pregada, o irmão Antônio trouxe uma mensagem que falava sobre a identidade de filhos. A identidade de nós sermos filhos. E ao longo do tempo, diante das situações que acontecem no dia a dia, na nossa vida, seja os problemas ou coisas que a sociedade coloca, muitas vezes nós perdemos essa identidade de filhos de Deus. Então, o Antônio falou sobre isso. Não perdemos este chamado e compreendemos como nós chegamos e sermos transformados pela palavra. E ele usou vários exemplos e quis trazer claramente como nós chegamos muitas vezes machucados, feridos, cheios de problemas ou pecados. Mas essa identidade de filho, quando nós somos imergidos na palavra, nós somos transformados e assim somos chamados de filhos de Deus. De filhos de Deus. Só para conhecimento de vocês. Pegando o gancho do que o Antônio falou, a pregação do que ele trouxe. Não sei se você sabe. Você sabia que quase metade da Bíblia foi escrita por um assassino, por um adúltero e por um mercenário? Eu falo de Moisés, Davi e Paulo. E isso nos mostra, irmão, que o livro dos livros, eu amo isso aqui, a palavra do Senhor, é a prova máxima de que o médico dos médicos pode fazer com os seus piores pacientes. Ele nos transforma e nos faz filhos de Deus. Essa é a mensagem que o Antônio quis trazer. Você chegou e você é chamado de filho. Não perca essa identidade. E hoje, seguindo essa linha aí que nós estamos vivendo e falando, apenas 15 dias do ano, hoje eu quero falar com vocês sobre corrida, competição, ciclo. É isso que eu quero tratar e falar com vocês hoje. Hoje não vai ter visual, então eu preciso da atenção sua, da sua atenção. Você se conecte, pelo menos visualmente aqui comigo, e o seu ouvido fica atento ao que está sendo dito e com a palavra do Senhor. E você vai vendo, e através do seu papel aí, do seu digital, que você está vendo, o que Deus quer tratar com você. Vamos ler um texto então? Esse é o texto básico que vai nos nortear. Vamos lá, pega a palavra, Hebreus capítulo 12, vamos lá. Nós não vamos projetar, infelizmente. Abrem Hebreus capítulo 12. Esse é o texto base que vai nos nortear para essa mensagem de hoje. Hebreus 12, a partir do verso 1, tá? Amém? Abriram? Vamos lá? Hebreus 12, se possível acompanhe, para você não se perder aí, né? Escute, Hebreus 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da revelação da Tua palavra, que está aqui nessas linhas, entre linhas, em cada vírgula, em cada ponto. Nós queremos extrair algo espiritual dessas palavras, dessas frases que aqui estão, trazer a aplicação para a nossa vida. Jesus, não nos deixe sair daqui da mesma forma. É impossível nos encontrarmos com o Senhor, com o Espírito Santo, e continuarmos da mesma forma.
Então que cada um daqui possa sair daqui glorificando, sendo transformado, aplicar e levar essa mensagem a outros corações, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos falando sobre uma corrida que já começou. Essa corrida chamada o ano de 2023, ela já começou, já foi dada a largada. E mais um ciclo foi aberto, irmãos. O sinal já está verde, entende? Já abriu o sinal, nós já largamos, foi dada a largada. 15 dias, 15 etapas já foram percorridas deste ano de 2023. Aí eu lanço uma pergunta para você: como você está? Apenas nesses 15 dias, irmãos, como você está? Pastor, mas já essa reflexão, isso normalmente a gente faz no dia 31 de dezembro, quando nós vamos lá estourar lá e tal, e é fogos, e aí a gente senta, né, com aqueles cunhados chato, e a gente senta, como foi esse ano e tal, não sei o que, dessa forma, né? Mas eu estou propondo isso exatamente agora, os 15 dias do ano para você. Como você está, irmão? Você pode fazer uma reflexão, uma autoavaliação, assim, não precisa responder, porque nós não temos a dinâmica do culto para fazer isso, mas responda para você: 15 dias, cara, o que aconteceu comigo agora? Como é que foi? Nessa largada que foi dada aqui, como que eu estou percorrendo? Deixa eu ajudar você. Talvez você tenha largado lá atrás, na corrida, largou lá atrás, sabe, as últimas posições. Você está vendo às vezes os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que trabalham com você, e parece que eles já fizeram tudo nesse ano, não é? Quem já viu uma pessoa assim, 15 dias, parece que eles já fizeram tudo, já viajaram, todos estão felizes, e parece que nada aconteceu comigo nesses 15 dias, mas o mundo está rodando, mas a minha vida está parada, e parece que você largou lá atrás, e aí você anda meio cabisbaixo, meio triste, as coisas acontecendo. Talvez você é uma outra pessoa, até largou bem essa corrida, vai caminho fértil comigo, hein? Vai viajando comigo aí. Talvez você até largou bem, mas aí, no meio desses 15 dias aí, o pneu furou, na primeira curva. O que significa isso, pastor? Algum imprevisto aconteceu? Alguma coisa aconteceu na sua vida? Você largou bem nesse ano, está indo bem, mas um imprevisto acontece. E aí, você não sabe como agir e o que fazer. Essa largada que você começou bem, mas as coisas não vão como você esperava. Ou talvez você é uma outra pessoa. Talvez você seja aquele que está dando essas primeiras 15 voltas. Você está bem demais, sabendo muito bem qual é a missão, o seu chamado, o propósito, o papel, e ainda que aconteçam os imprevistos aí, os pneus furando ao longo desses 15 dias, você tem um alvo e já consegue contemplar e tem esse alvo que se chama linha de chegada. Talvez você seja essa pessoa. Então eu quero falar com você, irmãos, seja qual desses personagens que eu estou propondo, sobre a corrida da vida. Esse é o tema da mensagem. Quando eu falo tema, o time de mídia já sabe, eu já combinei com eles. Fala, quando eu falo tema, só para mostrar para vocês, é assim, ó. Quando eu falar tema, o time da mídia já sabe, pimba, coloca lá a imagem preparada. O tema dessa imagem, dessa mensagem chama o caminho, a corrida, o caminho da vida cristã. Aí o time da mídia ia projetar aqui, ó, uma imagem, sabe? Seja de alguém correndo, ia mostrar, vai com a mente fértil comigo, vai comigo. Esse é o tema, irmãos. O caminho, a corrida, a caminhada cristã, a vida cristã. E como sempre eu quero trazer algumas reflexões com você, fazer pensar na sua corrida, sua caminhada. Como que nós estamos? E a primeira reflexão que eu quero fazer com você é o seguinte. Anota aí se você está anotando, se você gosta de anotar. Primeira reflexão é que no caminho ou na corrida da vida, você precisa correr a corrida certa. Mais uma vez, para não ficar confuso, nesse caminho da vida sua, corra a corrida certa. Amém?
Se é para correr a corrida certa, sinal que tem uma corrida errada. Amém? Subentende-se então que tem uma corrida errada acontecendo. Primeira reflexão é: nesse caminho da vida, corra a corrida certa. Vamos lá? Essa é a primeira reflexão. Se a gente parar para pensar, irmãos, na vida, tá? Na vida, eu quero fazer uma analogia com você, uma comparação. Se nós pararmos para pensar na vida como uma corrida, seja ela de automóvel, a pé, seja o que for, é bem simples nós fazermos essa comparação, essa analogia que eu quero fazer para você. Mas vamos fazer uma comparação, porque existe então duas corridas acontecendo. Vamos lá? A corrida aos olhos do mundo, ok? Essa é a corrida, uma das corridas que estão acontecendo. A corrida carnal, a corrida mundana, e a corrida aos olhos de Deus, a corrida espiritual. Vamos ver, vamos falar das duas. A corrida do mundo, como que acontece? Vamos lá comigo. A corrida do mundo é o seguinte: a largada na corrida do mundo acontece no seu nascimento. Mamãe foi lá, barrigudinha, cortou, tirou, chorou, começou essa corrida, cara. Começou. Perna para quem tem, velho. Vamos lá, perna para quem tem. A corrida do mundo começou. Só que durante a corrida, estou falando da corrida do mundo, ok? Você vai precisar abastecer às vezes. Sim ou não? Nós estamos numa corrida. Vamos lá? Vamos com a mente fértil comigo. Você está nessa corrida, a corrida do mundo, a corrida carnal que eu estou propondo, e você vai precisar abastecer esse carro seu. E aí, segundo os olhos do mundo, igreja, isso pode ser uma noitada. Isso pode ser para abastecer talvez essa pessoa sua, esse carro que eu estou propondo. São dinheiros, são drogas, são bebidas, viagens, talvez são muitas mulheres, são os prazeres, são poder, eu não sei. Eu só sei que existe uma corrida mundana, uma corrida errada que está sendo proposta, e muitos e grande parte da humanidade está correndo. Acontece, largada, nasceu, preciso abastecer. Aí, meu irmão, uma série de coisas para abastecer a sua carne. Prazeres, noitada, bebida, mulheres e tal. Isso faz me abastecer quando eu estou com esse pé no mundo. Exatamente isso. Exatamente. E aí durante essa caminhada, essa corrida, você também vai encontrar alguns obstáculos. Pneu fura, um buraco no meio da corrida, na vida. Corrida da vida. E aí quando nós estamos nessa caminhada que eu estou propondo, a solução é: busque uma autoajuda. E busque os medicamentos. E busque o que for. E não que isso seja errado, tá? Autoajuda, medicamentos, coaching, tudo certo, maravilhoso. Mas eles não são o essencial, que é o que você precisa. E para se tornar um vencedor nessa corrida, duas corridas, nessa primeira que eu estou propondo, como você se torna um vencedor? Quer saber como? Quando você alcança o estereótipo que o mundo coloca, aí você se torna um vencedor. Quer ver como? Nessa corrida, você é campeão quando você fizer o seu primeiro milhão. Sim ou não, igreja? Nessa corrida, você é vencedor quando você alcançar os seus milhares de seguidores. Nessa corrida, você é vencedor e se for feliz a qualquer custo. Nem que para isso eu tenha que pôr um fim no meu casamento. Nem que para isso eu tenha que pôr um fim. Nem que para isso eu tenha que pisar na vida de alguém. Porque o que vale é eu ser feliz a qualquer custo. Assim eu sou um campeão nessa corrida que está sendo proposta. Você é um vencedor nessa corrida, meu irmão, quando você não tem problemas. Ai, se você estiver nessa corrida que eu estou falando e você tiver um problema. Ai disso. Ai, se você ficar doente, ixi, já não serve mais para a sociedade, você é um perdedor. Ai, se você tem uma empresa e quebrar, vixe, já era. E se você passar dificuldades então?
Você está nessa corrida aqui, se você passa dificuldades, cara, você está desprezado, já era. Nessa corrida, igreja, do mundo que eu estou propondo, você é vencedor, quando você alcança os seus objetivos, nem que para isso, você tenha que trabalhar 24 horas, 7 dias da semana, nem que para isso eu tenha que me matar, e tantos outros exemplos. Essa é uma corrida. E a corrida de Cristo? Corrida espiritual, igreja. Sabe quando acontece a largada? Nessa corrida? Pega a Bíblia, que agora nós vamos precisar a Bíblia, porque eu mostrei um plano mundano. Agora eu vou mostrar o plano de Deus, e eu preciso da Bíblia. A corrida de Cristo, a largada acontece, sabe quando? Quando você nasce para Ele. Quando você nasce para Ele. Efésios 2, verso 1 ao 5 diz assim, e eu vou lendo, e você vai anotando aí, porque senão nós vamos perder bastante tempo. Efésios 2, verso 1 ao 5 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, verso 5, pega essa, deu-nos, é aqui, a largada para um servo, para um filho, para um cristão, acontece aqui, ó, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. A corrida de um servo, de um crente, ó, nasceu para ele. Ah, velho, começou a largada para você. Começou. Durante a corrida de um servo, de um crente, a corrida com o Senhor, também precisamos abastecer, sim ou não? Já que estamos correndo, nós precisamos abastecer também. Mas o nosso combustível é um combustível dos céus. Combustível dos céus, cara. Não é uma noitada, não é uma bebida, não é um prazer que vai me encher e abastecer, mas é algo dos céus. Efésios 5, se você estava aberto, só folhei umas 2 folhas aí, e você vai cair em Efésios 5, verso 15, diz assim: tenham cuidado, verso 15 de Efésios 5, tá? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Combustível dos céus. Esse é o seu combustível. Vamos continuar? Corrida cristã. Durante a caminhada você também vai encontrar obstáculos, cara. Não cai nessa não, viu? Se você ouviu isso algum dia, venha para Cristo, cara, e já era, filhão. Seus problemas se acabaram, seu Cristo, jamais, filho. Vem para Cristo. Agora você não caminha mais sozinho aí, que nem um bobalhão. Agora você tem o Espírito Santo habitando em você, e Ele te guia, seja no vale, seja no monte, seja por meio do mar, seja na tempestade, ou seja na tranquilidade. Então você vai encontrar obstáculos também, faz parte da vida cristã. Pneu furado, buracos, isso aí, esses exemplos, encaixa no que você quiser. Falta de dinheiro, enfermidade, luta, dor, sei lá qual é o obstáculo que você vai encontrar. Mas a nossa solução, gente, qual era do mundo? Medicamentos, autoajuda, coach. Não sou contra, mais uma vez. Aliás, eu trabalho com medicamentos, não sei se os irmãos sabem.
Eu trabalho com medicamento, não sou contra não, muito pelo contrário. Você precisa comprar um medicamento lá que eu propago para o médico e tal, vocês me ajudam. Mas a nossa solução para os obstáculos não é a autoajuda, mas a ajuda do alto. A ajuda do alto. E eu mostro para vocês em João 16:33. João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, problema, buraco, pneu furado, obstáculos. Porém, contudo, todavia, a nossa ajuda é do alto. Olha o que diz o texto: tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém, igreja? Então, nos obstáculos agora, como vencer eles? Com a ajuda do alto. Com a ajuda do alto. E na corrida de Cristo, como você se torna um vencedor? Se no mundo é o estereótipo do que eles falam, beleza, tal, dinheiro, fama, like, sei lá o que, você se torna um vencedor. Você não pode ter problemas no mundo, você não pode ter dificuldade, você tem que ser o super-homem, mas por dentro você está podre. Isso é o padrão que o mundo fala, que você tem que ser um vencedor. E na corrida de Cristo? Na corrida de Cristo você se torna um vencedor quando você receber a coroa da vida, a coroa eterna, a coroa eterna. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, 25 diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Qual é essa coroa? Põe o que for nessa coroa que você está correndo aí. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você que está lendo a Bíblia. Pergunta é: qual corrida você está correndo? O primeiro tópico, eu não sei se me fiz entender, se você se lembra. No caminho da vida, corra a corrida certa. Foi dada a largada, filho. Foi dada a largada, irmãos. 15 dias já do ano, o signo abriu, sinal verde. Que corrida você está correndo? Aliás, se está correndo essa, não é agora 15 dias. Talvez faz 10, 15, 20, 30, 50 anos que você está correndo essa corrida. 50 anos que você vem correndo essa corrida do mundo. E você não compreendeu a corrida espiritual que está acontecendo. A pergunta é, igreja, qual corrida você está? A da terra ou a dos céus? A carnal ou a espiritual? A passageira ou a eterna? Nós estamos no início do ano, gente. E isso simboliza um novo ciclo e uma nova corrida. E se você até aqui tem corrido de uma forma errada, deixa eu falar para você, há tempo de você mudar de rota. Amém? Se você chegou aqui com esse pensamento carnal mudando, eu vou matar, eu vou conseguir, é meu, e eu não estou nem aí para o outro, eu piso mesmo, e a minha vontade é que prevalece, eu abro mão, não estou nem aí, eu não amo você, eu não quero mais. Se você tem corrido essa corrida até hoje, cara, é possível, mudar a rota. Ajusta o GPS do céu aí, com esse coração, com o Espírito Santo que habita aí, cara. Muda de rota em nome de Jesus. Talvez você nunca tinha pensado nisso. Nas duas corridas que acontecem no mundo, na vida do ser humano, a proposta é: corra a corrida certa. Amém? Primeiro ponto: corra a corrida certa. Tá tudo bem aí? Vamos lá? Segunda reflexão que eu quero fazer é usar 2 pontos que nós falamos no primeiro culto aqui, dia 1º. Eu vou usar os mesmos 2 pontos. Lembra que eu falei? Essa é uma mensagem que vai ser usada ao longo do ano, igreja. É uma mensagem que nós podemos falar muito. Então o segundo ponto é, dessa corrida: obedeça
e cuidado com as distrações. Vamos lá? Obedeça e cuidado com as distrações. Talvez as últimas temporadas de corrida sua, os últimos anos de vida seu, não foram muito bons. Talvez não foram. Se você olhar e fazer uma autoanálise, você vai perceber, talvez nada mudou. Anos dentro da igreja e nada mudou. As coisas não avançam. Tem pessoas que não crescem espiritualmente. E você olha para o lado e você vê irmãos mais novos, chegando na fé agora e crescendo espiritualmente muito mais. Muito mais. E crescer espiritualmente, irmãos, não confunda, não é estar numa posição de destaque, de visual. É saber lidar com cada situação e saber que existe um Senhor que está cuidando de você. E talvez essa situação que você está vendo, essas temporadas da sua vida acontecendo, nada mudando, cara. As coisas não avançam, eu não produzo um fruto, eu não levo uma pessoa ao batismo, sabe? De uma imagem profética, você, um pai espiritual, e segurar na mão de uma pessoa e descer nas águas do batismo. Você já fez isso? Você já tem de uma forma assim, ó, cara, filhos espirituais que o Senhor me deu, e eu pude caminhar com essas pessoas, e essas pessoas, olha, estão gerando outros filhos. Você consegue ter essa noção, cara? Foi o que nós falamos no quarto ponto do primeiro culto. Pare de ser um consumidor e comece a produzir. Comece a produzir algo. Então, talvez a situação que não está florindo, sabe? Você está rodando como o povo no deserto, seja por falta de obediência, ou por você estar distraído demais, sabe? O que está acontecendo? Passou mais um. A hora que você vê, mais um passando. Distraído e falta de obediência. Volta para o texto base. Se você está com Bíblia, está com vontade aí de abrir, de folhear, abra em Hebreus 12 de novo. Vamos ver isso que eu estou propondo para vocês, de obedecer e ter cuidado com as distrações. Hebreus 12, verso 1, né? Que nós estamos, foi o texto base, nós vamos ler ele agora. Diz assim, ó, presta atenção, nós vamos ler novamente. Vê se você consegue enxergar as ordenâncias, ou seja, você precisa obedecer o que está no texto. E é a respeito de distração que está nos textos. Vamos lá, Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, presta atenção, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que é proposta, tendo, distrações, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor nos dá orientações, igreja. Você conseguiu enxergar as ordens que Deus está dando? Ou seja, essa corrida que está sendo proposta da vida, a vida cristã. Você precisa obedecer, filho. Você precisa obedecer e tomar cuidado com as distrações que são colocadas nessa estrada que você está. Qual é a obediência que está sendo colocada no texto? Livre-se do que atrapalha. Outra, livre-se do pecado. Do pecado, cara. Gente, isso é muito sério. O autor de Hebreus está falando de uma corrida que está sendo proposta. E para você ir bem nessa corrida, gente, pega o que o Deus está falando com você. Livre-se do que atrapalha você. Preste atenção no que o texto está falando. Livre-se do pecado. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu sem ela, mas com o corpo glorificado. Se o teu olho te faz, arranca. Se essa porcaria de rede social te faz pecar, abandona isso. Se é um amigo, se é uma pessoa que trabalha junto com você, você está dificultoso lá, cara. Os olhos carnais, você está falando, cara, ô chefe, me muda de setor. Livre-se de atrapalho.
Livre-se do pecado. Você está numa corrida, cara, e precisa entender isso. Senão você vai ficar dando voltas. Rapaz, aí você cai lá no pecado de estimação. Deixa eu semear ele mais um pouquinho, aí você dá. E a vida não avança. Aí você bota a culpa no Bolsonaro, no Lula, no presidente, seu vizinho, no teu pai, no teu marido, no pastor que não te visita. Você bota a culpa no mundo. E você está lá, pecadinho de estimação bonito esse, hein? Mais um pouquinho adulto nele. Vamos lá, você dá mais bom. Mais bom. Sabe o que o texto fala também? Tenha os olhos em Jesus. Tenha, verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus. Sabe o que isso está querendo dizer? O que eu falei no culto dia primeiro. Cuidado com as distrações. Você está em uma corrida da vida, vida cristã. Cuidado com as distrações. O próprio autor de Hebreus fala: olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Sabe o que me faz avançar e vir todos os dias, e vir nos domingos, e vir de servir? Olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. Nós falávamos isso ontem na vigília. Se eu ficar olhando a grama do vizinho, das outras comunidades, eles me servem de exemplo, de inspiração para fazer algo bom. Mas se eu ficar olhando, eu falo, poxa vida, olha lá, cara, e aqui nós não temos esse telão de LED aqui, não podia ter tanto telão de LED. Aí eu estaciono, cara. Eu fico me distraindo, e Deus tem algo específico para a IBC, a Igreja Bíblica Cristã, que é conhecer as Escrituras, que é servir ao Senhor, que é amar pessoas. Eu me esqueço do chamado e do propósito para essa comunidade e fico olhando o telão de LED do outro. Se Deus aprovar e for do bom agrado, um dia teremos. Se não, caminharemos como Ele quer. Olhos fitos em Jesus. Jesus. Gente, o dono da equipe, o seu técnico, sabe? O dono do seu passe, do contrato que você está. Você é um piloto nessa corrida da vida cristã. Ele está dando ordens para você. Nessa corrida Ele está dando ordens. Tem algumas ordens que Deus tem falado, eu tenho certeza que Deus falou com você em algum momento da sua vida. Se você tem um dia de fé, um dia de igreja, eu tenho certeza que Deus falou. Às vezes Ele falou em algum momento assim, ó, cara, é tempo de descansar. Será que não é um momento de você desacelerar um pouquinho? Você está entrando muito rápido na curva e está saindo pela dianteira aí, ó, pela tangente. Desacelera. Dando ordens. Às vezes o Senhor vai falar, cara, é hora de, bota um nitro aí e acelera agora, filho. Acelera, é tempo de fazer, de produzir. É a mensagem que está sendo pregada desde o primeiro dia desse culto. Nós precisamos avançar como igreja. Pequenos grupos, gente, você precisa participar de pequeno grupo. Você não participa? Você precisa participar. É no pequeno grupo que você vai ser pastoreado, cuidado, discipulado. Você vai poder cantar, pregar, testemunhar, ter comunhão com os irmãos, conhecer o irmão, a casa do irmão, a vida dele. Você vai saber que ele é gente como você, pecador, mas encontra em Cristo uma esperança. É no pequeno grupo. É impossível visitar todos os irmãos e pastorear é impossível. No pequeno grupo, Deus vai levantar novos pastores, missionários nessa igreja, mas a visão da igreja é pequenos grupos. Participe. Então Deus tem falado, é hora de acelerar. Às vezes Deus tem falado, olha, é tempo de você parar um momento e abastecer. Sabe o que significa isso? Orar mais. Nós não falamos que o combustível de um servo, da caminhada cristã, é dos céus? Quanto tempo nós não oramos? Há quanto tempo nós não fazemos isso? Não buscamos a Ele. Nós estamos num propósito de jejum nesse mês, vai ser daqui 3 meses de novo. Você está junto? Esse propósito. Hoje nós oramos para que Jesus seja o centro. A oração e o jejum hoje, o contentamento, sabe? Ou o nosso coração depositado no Senhor, Senhor, eu sei que tem andado, Pai, desprezando muitas vezes o Senhor, mas a minha oração, segundo a comunidade da fé, nós estamos orando, então por mim, papai, sabe, estou jejuando. Você fez isso? Às vezes é tempo. Deus tem falado, dando ordens, pare de andar nesses caminhos. Sim ou não, igreja? Deus levanta homem, profeta, criança, canção, o que for. Pare de andar nesses caminhos. Aí Deus fala assim, dá ordens. Olha a companhia que você está, hein? Deus fala. Aí esse homem fala, é tempo de orar, de servir mais. E aí diante de todas essas ordens que são dadas,
Pergunta: nós estamos obedecendo ao Senhor? Nós estamos obedecendo, igreja? Hã? Estamos obedecendo? Mateus 7, 21 diz, anote, se você quer estudar depois ao longo da semana. Mateus 7, 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que? Quem está com a Bíblia aberta? Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Obedecer. Quando nós não obedecemos, igreja, é um sinal que nós nos distraímos. Com qualquer outra coisa, você não está atento à voz dos céus. Nós não prestamos atenção na voz do Senhor, o Espírito falando ao seu Espírito. E uma das principais armas de Satanás para começar um processo de destruição de um crente chama-se distração. Esse é o segundo tópico que eu estou falando. Então obedeça e cuidado com as distrações nessa estrada da vida cristã. E é interessante nós fazermos essa analogia que eu estou propondo de estrada com a vida. Porque na estrada, vamos lá, quem dirige aqui, quem gosta de dirigir, quando você está na estrada, nós trabalhamos com vendas, né? Eu, Márcio, o irmão Henrique, viajamos muito, né? Viajamos na estrada. Se você se distrai, você corre um sério risco de entrar numa entrada errada e talvez andar alguns km para frente. Você está assim na estrada, está lá prestando atenção. Hoje é perigosíssimo, né? Celular hoje, a gente se distrai, perdi a entrada. Aí você vai andar uns km para frente. Porque se distraiu. Às vezes você tem patinado, andado quilômetros a mais, que você tem se distraído. Deus tem dado ordens, orientações para você, sua casa, família, casamento, ministério, unção. Aí você está, sabe? Na unção do nada. Sei lá o que está fazendo. E aí passou a entrada. Mais uns km vai andar. Mais uns km, cara. Mais uns km. Esse final de semana, creio que os irmãos souberam, né? Eu estava em viagem. E eu estava lá no Rio de Janeiro, irmãos. E aí eu cheguei lá no Rio. E eu estava com GPS, que eu não conheço lá, né? E aí eu cheguei lá. Aí a hora que eu caí, assim, estou com o GPS, né? Estou ligado no GPS. Um monte de entrada, entra lá e vai para cá e tal. Eu falei, cara, e um monte de favela assim. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Se eu entrar com errado, danou-se. Aí eu estou assim, distraí, sei lá com o quê. Perdi a entrada. Perdi a entradinha lá. Parece que só tinha aquela danada daquela entrada. O que eu fiz? Cara, ele me mandou para frente, lá no fim do mundo. Eu falei, aí eu liguei os dois zoião, né? E fui. Aí ele me jogou numa bocada, numa favela lá, um monte de coisa. Aí começou a chover. Falei, meu Deus. Aí começou a alagar um pouco a rua. Assim, eu falei, Senhor, não é possível isso, cara. Distração. Fazer um exercício. Vamos fazer um exercício? Você acordar um pouco? Faz uma rápida lista aí de distrações só desta semana. Não vou nem falar do mês, de um ano. Faz uma lista mental aí, ó, de distrações que impediu você de fazer coisas muito simples para um crente. Muito simples. Que é orar e ler a palavra. Faz uma lista aí. Vou dar uns minutinhos para você. Essa semana, cara, o que me impediu aí de ler e orar? É verdade, hein? Verdade, hein? Aquele filmão lá, fiquei até 2 horas da manhã, mas não consegui 5 minutos orar, hein? Puxa, é verdade. O que mais? Rapaz, estreou o time. Também distraiu. Mas teve futebol, né, na semana. Rapaz, é verdade, hein? Rapaz, não é verdade. Faz uma lista aí. Faz uma lista de distrações. Gente, parece brincadeira e simples, mas é algo muito sério. No carro, nós temos um retrovisor. Pimba. Bem menor que o para-brisa. Você percebeu isso ou não? Percebeu? Sabe por quê? Quem sabe por que o retrovisor é menor
por todo o para-brisa. Quem sabe? Para não nos distrairmos. Para não nos distrairmos. Porque senão, irmão, você pode cometer um acidente. Se o retrovisor fosse do tamanho ou metade ou um quarto do para-brisa, cometer um acidente. E aí você ia acabar não só com a sua vida, mas de outras pessoas. Ei, escute isso, igreja. Escute isso. Existe um grande mandamento que o Senhor Jesus deixou. Existe uma grande comissão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo nos evangelhos e no final. Dada a todos nós. O grande mandamento, a grande comissão não é para mim, pastor, não. Missionário, profeta, apóstolo, não é não. É para todos os filhos de Deus. Todos. Ame ao Senhor e ao próximo como a si mesmo. Ide pregai o evangelho. Essa é a grande comissão e aquele é o grande mandamento. Se você não focar em Cristo, assim como o autor de Hebreus, olhos fitos em Jesus, ó, pequenininho ali ao retrovisor, mas o meu para-brisa está gigante porque eu quero olhar para o Senhor. Se você não fizer isso, você pode falhar nessa missão e nessa corrida, e aí causar acidentes que podem custar a vida. Cortella, não sei se vocês já escutaram ele. Cortella diz o seguinte: retrovisor é menor que para-brisa, porque passado é referência e não direção. Maravilhoso, né? Maravilhosa frase. Filipenses capítulo 3, verso 13 diz assim, ó. Filipenses 3:13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante. Verso 14 de Filipenses 3: prossigo para o alvo, ó, para a brisa gigante, a fim de ganhar o prêmio no chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o segundo ponto. Essa corrida da vida, obedeça e cuidado com as distrações. E o terceiro e último ponto. O terceiro ponto diz o seguinte: se você está anotando, anote. Na corrida da vida cristã, a vitória não é chegar em primeiro, mas sim de superar. Mais uma vez, na corrida da vida cristã, a vitória não é chegar em primeiro, mas é se superar, superar. Agora aqui eu tinha preparado uma imagem, e eu vou descrever ela para vocês, já que não tem. Tá bom? Mas eu vou falar e vocês já vão saber. Eu tinha preparado para o time de mídia, projetar uma imagem agora, de um camarada, e eu ia falar assim: vocês conhecem esse cara aqui? Aí eu ia mostrar a imagem, tá? Ele é um cara que usava um capacetinho amarelo, né? Que aos domingos o país parava, cara. E quando ganhava tinha uma musiquinha que todo mundo conhecia, e ele puxava a bandeirinha ou parava no meio da pista, pegava uma bandeirola lá e saía. Quem é esse cara aí? Alguém sabe? Ayrton Senna. Eu ia projetar. Ayrton Senna foi um dos melhores pilotos do automobilismo mundial. Ele ganhou 3 vezes o campeonato de Fórmula 1. E até hoje ele é admirado por muitos, brasileiros inclusive. Os japoneses inclusive amam ele. Eu me lembro, logicamente, se você tem mais de 30 anos, eu acho que aqui a maioria tem, você se lembra dele, das corridas, que aos domingos, cara, um país do futebol, um país que respira futebol, parava para assistir corrida de Fórmula 1, cara. Quem se lembra, gente? Que aos domingos, né? Era incrível, cara. Nós parávamos para ver e para ouvir aquela canção da vitória no final. E aquele cara levou a bandeira do Brasil para o mundo. E ele se tornou um ícone, um marco para o Brasil. Eu me lembro do acidente dele, no dia do trabalho. Eu me lembro que eu estava num clube lá na cidade de Jales. Estava com a minha família lá. E aí todo mundo falou: cara, o Senna bateu. O Senna bateu.
E todos foram ver, a corrida estava acontecendo. Só que duas características muito importantes ele tinha. Além de um excelente, tal, uma série de coisas, mas duas muito importantes. Uma é que ele era um ótimo piloto na chuva. Quem lembra e conheceu, viu ele. Quando chovia, a galera, todo mundo estava trocando os pneus e tal. Senna fala, ele ganha, ele vai ganhar. Piloto de chuva. A outra característica era a capacidade que ele tinha de, mesmo largando atrás, ele se superava. Quem lembra das corridas, cara? E ele largou às vezes nas últimas posições, mas ia ultrapassando, ia se superando e às vezes até ganhava. Mas a grande característica era a superação. Eu aprendo algo importante, irmãos. Eu aprendo algo importante. Fica aqui comigo, olha aqui. Não importa como a corrida começou, mas sim como ela vai terminar. Como essa corrida vai terminar. A gente olha para 2 de Timóteo capítulo 4, verso 7. Diz o seguinte. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Esse terceiro ponto que eu estou propondo é: na corrida da vida cristã, a vitória não é chegar em primeiro, mas sim superar. Quando nós olhamos essas palavras, é do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida. Ele não chega em primeiro, cara. Ele não chegou em primeiro nessa corrida que está tendo, a corrida da vida cristã. Ele não foi o primeiro, o mártir da fé. Não. Muitos antes já morreram, a história já estava acontecendo. Paulo não foi o primeiro a levantar ali, não chegou em primeiro. Aliás, aos olhos do mundo, talvez ele nem chegou se nós olhássemos o exemplo e a vida, o que aconteceu por ele. Lembra? A proposta da vida, da corrida do mundo, vitória para o mundo é chegar em primeiro, 1 milhão. Se você passar dificuldades e lutas, já era, você é um perdedor. Vamos ver a vida de Paulo? Vem comigo, 2 de Coríntios capítulo 11. Vê se aos olhos do mundo, um cara desse é vitorioso em Cristo. Olha só, se a gente falar para um mundano, essa história aqui, vai falar, cara, esse aqui é um perdedor. Que cara é esse? 2 de Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Pega essa. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ai Deus, se você pega sem falar de Bíblia nada, você mostrar para um doido da vida aí, uma corrida, o cara que está correndo a corrida do mundo, você possa assim falar, cara, você é o pior cara do mundo. O que é esse cara? É ou não é igreja? Vai falar, meu Deus, cara, você é um perdedor. Esse cara aqui, o que é isso? O bom é ser um padrão do que o mundo está propondo. Paulo foi perseguidor, assassino, fariseu. E durante a corrida dele, se olharmos com os olhos do mundo, sequer talvez ele seria um vencedor. Mas lá em Timóteo capítulo 4, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé.
ele recebe a coroa da fé incorruptível. Esse homem, nós estamos olhando aqui, ó. Esse homem. Tem outros exemplos, irmãos? Tem outros exemplos? Eu estou falando do tópico 3, que a corrida da vida cristã, a vitória não é chegar em primeiro, mas superar. Superar. Quer outros exemplos? Quer outros exemplos que a Bíblia? Moisés, de assassino para legislador. Legislador, libertador. De um assassino, ele matou um egípcio. Ele passa a ser um dos nomes mais importantes de Israel. José do Egito, de desprezado pelos irmãos, a governador do Egito. Davi, de adúltero, de assassino, para quando Jesus começou a andar na terra, Jesus era chamado de filho de Davi. E Pedro, de mentiroso, a um dos maiores apóstolos essa terra já viu. E Raabe, de prostituta, a entrar na genealogia do Senhor. E Zaqueu, de um publicano, traidor, cobrador de impostos, mentiroso, usurpador das riquezas dos outros, a se tornar filho de Deus. E você? Quem é você? Quem é você, meu irmão, nessa história toda que eu estou montando? Tenho certeza, tá? Sem você responder. Pela Bíblia eu vou responder por você. Pela Bíblia eu vou responder por você. Tenho certeza que todos nós começamos a corrida não tão bem. Aliás, começamos muito mal essa corrida. Muito mal. Por onde você vê isso, pastor? Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, essa corrida, meu irmão, se é uma corrida dos céus aí, corrida mundana, você está começando mal. Se você não compreender o reino, sabe o que diz aqui, ó? Todos pecaram. Pastor, mas eu pago meu imposto tão benzinho. Se o Espírito não habita em você, se Jesus não é o Senhor da sua vida, Romanos 3:23, você está destituído, separado. O texto diz. Então, sem você responder quem é você, eu já digo que essa corrida começou muito mal. Mas, isso é maravilhoso. Diz comigo assim, ó. Mas, com Deus sempre tem uma vírgula, cara, e um mas. Temos a oportunidade de superar essa corrida que nós começamos tão mal. E em Cristo Jesus, igreja, em Cristo, no Senhor, você não chegar em primeiro, porque não é o objetivo, mas é chegar nele. O mesmo texto de Romanos 3:23, só que agora o verso 24. Olha só o que o texto diz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É isso que faz de um assassino legislador Moisés. É isso que faz de um desprezado para um governador José. É isso que faz de um adúltero e um assassino a Jesus ser chamado de filho de Davi. É isso que faz de um mentiroso a um dos maiores apóstolos que já existiu, Pedro. É isso que faz de uma prostituta condenada a se entrar na genealogia de Jesus, Raabe, a prostituta, está lá. Zaqueu faz de um publicano ser um filho de Deus. É isso que faz de você, eu, nós, pecadores, a filho de Deus, identidade, que o Antônio pregou semana passada. Essa é a graça. Essa é a graça. Então, o que eu estou propondo no tópico 3 é, nessa corrida da vida cristã, é a corrida certa, que você compreendeu desde o tópico 1 que eu estou falando. Não é você chegar em primeiro. Você não precisa chegar em primeiro, fique em paz com isso, você não precisa pisar na garganta de ninguém.
passar a perna em ninguém, mentir, adulterar, assinar coisas. Não precisa nessa corrida da vida cristã. O que você precisa é superação nele. É nele que você encontra forças, poder e graça. É nele que você encontra tudo para você viver. É nele. E quando a gente compreende isso, Romanos 8, 37, faz todo sentido para nós. E diz assim, e eu estou encerrando, tá? É o último verso. Mas, em todas estas coisas, abra na sua Bíblia, vai. Romanos 8, 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. E está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A proposta nessa noite, muito simples e direta e fácil compreensão, não precisava nem de imagem. O que precisa é do Espírito Santo falando com você. Não precisa de vídeo, não precisa nada disso. Nada. É o Espírito tratando ao seu coração. E o que você precisa saber é que você precisa correr a corrida certa. E você precisa começar a obedecer e se distrair menos. E o que você precisa saber, não precisa chegar em primeiro. Fique em paz. O que você precisa é superação em Cristo. E ser imergido, mergulhado neste amor que se chama o Senhor. Neste amor que se chama o Senhor. Tem uma história. Nós estamos encerrando, tá? Eu queria que você ficasse de pé. Para você esticar aí o seu esqueleto, dar aquela estralada aí no joelho. Tem uma história. Diz que, talvez você já escutou essa história. Escuto novamente aí. Diz que tinha uma corrida de sapos. E eles tinham por objetivo chegar no topo de uma montanha muito alta, que nenhum deles tinha chego. E eles combinaram toda essa paiada lá. Vamos chegar no alto daquela montanha. E eles começaram a corrida. E começaram a subir. E a hora que estavam chegando no topo ali, caíam. E o outro tentava se agarrar e caía. E ninguém estava conseguindo chegar no topo daquela montanha. E muitos começaram a desistir. E as pessoas, os outros sapos ali começaram a falar: vocês não conseguem. Vocês não conseguem, vocês pulam muito pequeno, não vai conseguir. Aí um cai. Aí o outro fala: você não vai conseguir, você é um derrotado. Caía. Aí o outro ia tentando: não dá, cara, não vai, você não vai conseguir. Caía. E de repente um estava lá, pulando. E vai. E ele pula daqui, e pula dali, e vai subir, e vai. E todos ficaram: você não vai conseguir não, sapo, sai daí, você não vai conseguir. E de repente ele estava lá, ele chega no topo daquela montanha. E todos ficaram impressionados com ele, e começaram a perguntar: cara, como que ele chegou? Ninguém conseguiu. Passou um tempinho, o sapinho desce de lá. Então começaram: como que você subiu? O que você fez? Você treinou mais, fortaleceu aí as perninhas, o que você fez? Só que ele não falava nada. E todos perguntaram: cara, o que aconteceu? Como que você fez? Ele não falava nada. Nada. E de repente chega ali
conhecido dele, que não estava participando da corrida, chega por trás, fala: pessoal, o que vocês estão falando com ele? Ele é surdo. Ele não ouve. Ele não ouve o que vocês estão falando. Sabe o que nós precisamos, igreja? Ligar o Wi-Fi, ó, pim, se conectar mais com o Espírito e menos com essa corrida mundana que nós estamos correndo. Você é vencedor se você fizer tal coisa. Ó, se você fizer isso, aí você está na moda. Vencedor em Cristo não é chegar em primeiro e nem um padrão do mundo. Vencedor no Senhor é se superar nele e nele encontrar forças. Amém, igreja? Feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar. Essa palavra falou com você. Feche seus olhos. Converse com o Senhor. Presente aí a sua vida. Situação que você está, como você chegou hoje. Eu iniciei mostrando algumas pessoas como talvez a corrida começou. E talvez você for uma daquelas pessoas que a corrida começou mal aí. Talvez a largada não foi legal. O ano já está com 15 dias aí, mas você anda cabisbaixo, triste. Talvez até sem saber o porquê. As coisas não avançam, não é de agora, mas talvez há muitos anos as coisas vão ruim na sua vida, meu irmão. Deixa eu falar, a palavra falou com você hoje: obedeça. Obedeça. Fuja das distrações. O Senhor quer derramar azeite novo, uma unção nova, algo fresco, um ciclo novo na sua vida, na nossa vida, na igreja. Então conecte-se com o Senhor. Deixa o Espírito tratar na sua vida. O Senhor tem falado: saia desses caminhos, mude de vida, arrependa-se, venha para mim, busque-me. É tempo de buscarmos, irmãos. Eu falava ontem na vigília, a cada dia que passa, e eu não quero ser um cavaleiro do Apocalipse não, mas a cada dia que passa, meu coração se alegra mais em estar com o Senhor, em que Ele venha buscar a igreja dEle. E se você não compreendeu isso, você está numa corrida errada. O nosso papel, irmãos, é nos encontrarmos com Ele. Cumpra a grande comissão, o grande mandamento que Deus deixou. Sabe, essa mensagem falou contigo, eu tenho certeza, mais uma vez. Assim como a gente vem, nós estamos pregando ao longo já desses cultos que já aconteceram. Se envolva mais. Trabalhe e sirva para o Senhor. Sabe que Deus quer usar a sua vida de uma forma poderosa, extraordinária. A corrida já está acontecendo, irmãos. Então comece a correr a corrida correta. Saia dos padrões que o mundo está te colocando. Você não é o padrão que o mundo, mas um padrão dos céus. Nós não pertencemos a esta terra. O nosso reino não é daqui. Palavras do Senhor. O reino dele está nos céus, o reino dos céus. A nossa pátria não é daqui, meu irmão. Mude a sua ótica da corrida. Você deve trabalhar, estudar, conquistar. Tudo isso, eu sou a favor e faço isso também. Mas isso não pode, não deve estar na frente do Senhor. Do Senhor. Caminhe por fé. Caminhe por fé. Comece a obedecê-lo. Fuja das distrações. Você sabe quais são na sua vida. Você sabe quais são na sua vida. O Senhor tem falado com você todos os dias. E saiba de algo. Talvez você chegou aqui arrebentado, moído. E com um peso nas costas que o mundo colocou. Saiba de algo. Você não precisa chegar em primeiro lugar. Você precisa se encontrar com Jesus. E isso basta na sua vida. Isso é a superação que você precisava para esta situação que você está vivendo. Supere-se no Senhor. Senhor, nós estamos orando e clamando de uma palavra profética. Eu libero e falo com os seus filhos que aqui estão. Pai, haja na vida de todos que aqui estão.
cada situação, em cada área que os teus filhos estão vivendo, dificuldades, lutas. Venha o Espírito Santo agir na vida de todos. Nós tomamos posse desta palavra hoje. Vamos viver, ó Pai, diante de cada dia que vai ser proposto em nós, as corridas que vão ser colocadas, nós olharemos para o Senhor, o nosso alvo, Senhor Jesus. Começaremos a obedecer a sua voz, a sua palavra. Livraremos das distrações que são colocadas diante de nós, ó Pai, e saberemos que o nosso alvo, o nosso propósito é o Senhor. E eu me superarei dia a dia em Cristo Jesus, diante de todas as situações que são colocadas. O meu objetivo a partir de hoje não é chegar em primeiro lugar, pisar na cabeça, na vida de outras pessoas, mas é me encontrar com o Senhor. Este é o meu alvo a partir de hoje. Que assim seja feito na vida de todos que aqui estão, os que vão ouvir essa mensagem depois que ficará gravada, disponível na internet. E no nome poderoso de Jesus, cremos e descansamos no Senhor. A Ele a honra, a glória, o poder para todo e todo sempre. Uma salva de palmas. Se você crê no Senhor Jesus, descanse nele, meus irmãos, descanse nele, amém?